Então, hoje eu vou trazer, continuando com a série do Hamed, do livro Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, o capítulo 3, que se chama Máscaras. E ele traz uma passagem de Hebreus, do capítulo 4, versículo 12 e 13. Pois a palavra de Deus é viva e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela julga as disposições e as intenções do coração. E não há criatura oculta à sua presença. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Então ele começa falando da, das nossas questões mais íntimas e traz o nosso passado como uma força motriz para o nosso hoje. Então tudo que estamos colhendo hoje é consequência de valores, crenças que nós tivemos no passado. E o nosso passado define o que queremos hoje. Porque o nosso passado, ele compreende criação do nosso pai, da nossa mãe, ou quem nos criou. Ele compreende os nossos sonhos, pautados também na família. Porque muito do que somos quando criança, do que sonhamos, do que idealizamos, são valores familiares. É o que a gente viveu, é o que a gente conheceu através do primeiro amor, do primeiro impacto de relação, de relacionamento. Então, tudo que advém daquilo que a gente vivenciou, experimentou, cria a nossa idealização, cria a nossa vontade de viver um dia. E como estamos vivendo hoje? O que está definido para nós hoje? Será que somos realmente satisfeitos emocionalmente com a nossa vida, com as nossas questões mais íntimas? O que procuramos para mudar se não somos? O que procuramos fazer para mudar isso? Porque uma coisa é fato. Às vezes estamos passando por um momento difícil, mas não é a espiritualidade que vai fazer por nós. Porque senão o mérito é deles. Senão o aprendizado é deles. O que eles podem fazer por nós? Tem uma frase muito simples que diz assim: te ajuda que os céus te ajudará. Então é uma força em conjunto. Não uma força de um único lado, aonde a gente senta, espera tudo acontecer. Não. Depende da nossa capacidade de querer ir atrás e aprender sobre inteligência emocional, sobre processos de melhoria interior, reforma íntima. Senão o mérito não é nosso. Senão vamos deixar tudo a cargo de Deus, da espiritualidade amiga, e nós não vamos aprender nada. O mundo, uma grande escola de aprendizado. Óbvio, temos todo o direito também ao nosso momento de lazer, de recuperar as nossas forças, de angariar mais equilíbrio. Óbvio que temos esse direito, mas não é só isso. Não é só isso. Quem cresce emocionalmente, relacionalmente, está passando por adversidades. E muitas. Não são poucas, não. Então, toda a nossa capacidade no bem, principalmente, está ligada diretamente com a nossa capacidade de reconhecer nossas falhas. Se nós não temos essa capacidade de reconhecer nossas falhas, como vamos corrigir aquilo que nos faz mal? Ah, mas quem me faz mal é o outro. Quem me faz mal é meu trabalho, minha família, é o meu companheiro, minha companheira. Será? O quão você é agente da sua vida? O quão você tem responsabilidade por você? Porque se as questões são os outros, vamos então deixar eles resolver a nossa vida. Vamos deixar o trabalho resolver a nossa vida.
Vamos deixar os nossos familiares resolver a nossa vida. Vamos deixar o nosso companheiro, nossa companheira resolver a nossa vida. E aí vamos ver o que acontece. Porque às vezes a pessoa não consegue nem resolver a própria vida e vai ter que resolver a sua. É um pouco complicado isso. Então, trazer a responsabilidade na nossa mão, na nossa vida, é angariar poder. Poder de si mesmo. Poder do autocontrole. Poder de se sentir bem. Óbvio que precisamos uns dos outros para crescer. Mas o despertar é único e pessoal de cada um. As pessoas que nós convivemos, quem está do nosso lado, são os nossos incentivos. Não os agentes da nossa melhoria. São os nossos incentivos. São grandes incentivos. Principalmente aqueles que nos espinzinham. Já diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que nos incomodam são os que mais mostram as nossas questões a melhorar. Então, se ainda está incomodando, é porque tem alguma coisa ali para melhorar. E reconhecer essas falhas exige maturidade emocional. Reconhecer as nossas falhas exige maturidade emocional. Não é para qualquer um. Porque o que mais fazemos na vida é colocar uma máscara que diz para o outro, não, tá tudo bem. E não tá. Não, eu não tenho esse problema. E ele te engole o problema. Por quê? Quando nós reconhecemos nossa maturidade emocional, a espiritual também está crescendo. E aí, quando não fazemos isso, é porque nós estamos acionando uma defesa chamada defesa do ego. Porque dói. Dói reconhecer. Dói falar, eu errei mesmo, eu fiz mesmo, é isso. Dói. Dói muito. E as pessoas fogem de quê? Da dor. Nós estamos em busca de prazer constante, de todas as formas. No trabalho, com o namorado, com a namorada, com o marido. De todas as formas. Com os filhos, com a família. É uma busca constante para se sentir saciado. Por quê? A busca real do ser humano é se sentir amado. Tanto que Deus enviou o Filho dele, Cristo, para nos amar. Simplesmente para nos amar. Só que, às vezes, erramos o caminho realmente do amor. E se erramos o caminho do amor, é porque aprendemos assim no passado. Aprendemos um caminho torto. Então, se filhos foram criados por pais que gritam, que brigam, ele vai aprender isso como uma forma de amor. Porque ele não tem consciência. Ele quer ser amado pelo pai. Ele quer ser amado pela mãe. Mas ele foi criado assim, ele entende isso como amor. Como é que ele vai estar numa relação futuramente? Gritando, brigando. Porque para ele, isso é amor. Se não temos a atenção dos nossos pais, se os nossos pais nos ignoram, e aí a gente encontra um parceiro que nos trata bem, com toda amorosidade, a gente estranha. Porque a gente passou a vida inteira sendo amado de uma forma. E aí a gente encontra outra forma. E a gente não entende o que é aquilo. Para nós é estranho. E é normal. E aí, crescemos adultos que valoriza quando não nos valorizam. Porque fomos criados assim. Porque entendemos isso como certo. E uma coisa muito forte. Se chama lealdade infantil. Nós ficamos ligados lealmente a nossos pais, aos nossos criadores, de forma infantil. Onde não entendemos o que é amar e o que é ser amado. Não entendemos bem isso. E aí, o que nós fazemos? Criamos máscaras. Máscaras para a sociedade. Então, estar num processo de autoconhecimento, de reconhecimento das falhas, é entrar num processo de caminho à sua própria felicidade. Por quê? Porque você começa a entender o que é ser amado. E aí você sabe o que você merece. Isso aqui é ser amado. Não, então eu não merecia aquilo. Aquilo era ruim para mim. Mas era o que meus pais conseguiram dar.
porque eles também tiveram só isso. E meus avós também tiveram só isso. E aí a gente não faz a quebra de padrão na vida. Se a gente não compreender isso, a gente vai passar isso para os nossos filhos. Sabe aqueles pais que a gente fala, pai, como é que funciona isso, né? A fase dos porquês. E o pai ignora. Nós vamos ser adultos que, quando estivermos no momento da vida de paquerar, a gente vai gostar de quem ignora a gente. Facilmente. Então são processos que nós devemos compreender de nós mesmos e tentar melhorar, tentar equilibrar, tentar colocar no lugar melhor das nossas emoções. Não é ir lá e culpar os nossos pais por isso. Não. Eles já nos deram a vida. E a vida é tudo. É fazer melhor com o seu emocional. Com as suas capacidades hoje. E se estamos querendo crescer, vamos ter maturidade. E maturidade nos traz capacidade maiores. E capacidades maiores nos traz menos dependência. Menos dependência. Cada vez vamos ser menos dependentes. Porque já aprendemos sozinhos, com o nosso autoconhecimento. Então, essa fuga da consciência dos erros que se tem na vida, das falhas, elas criam máscaras. E Hamed diz que a certo momento é legal criar máscaras, né? Porque a gente também não pode se mostrar como a gente é para todo mundo. Senão a gente entra num processo de parafuso mental. Então a gente também deve se proteger de alguma forma. Mas também não devemos criá-las o tempo todo, a todo momento. Imagina se a gente procurar... Eu sou psicanalista, então acontece isso no meu consultório às vezes, das pessoas me procurarem e passar 6 meses fingindo que ela não é. E aí entra em contradição em várias falas. Por quê? Porque ali não é o momento de criar máscaras. Senão não funciona a terapia. E nós profissionais da área da saúde mental não somos adivinhos. Nós temos técnicas para saber quando a pessoa está realmente se sabotando. Mas não somos adivinhos. Olha o tempo perdido e o investimento perdido, 6 meses. Dentro de um processo que poderia ser mais tranquilo, mais fácil. Ah, mas pessoas da minha família são tóxicas comigo. Ok, tudo bem. Nós reconhecemos quem são tóxicos com a gente, né? Pela convivência. Então, às vezes a gente tenta se abrir com uma pessoa, com alguém, e essa abertura gera algo ruim para nós mesmos. Então, a pessoa pega aquilo que a gente fala, aonde a gente se expõe e usa contra nós. Isso acontece. Às vezes realmente temos que criar máscaras. Mas não para tudo. Como entender o equilíbrio disso? Como encontrar o equilíbrio nisso? Vivenciando as relações. E aí, vivenciando as relações, você vai entrar num mundo chamado mundo do sentir. Mundo do sentir. Porque a gente pode enganar todo mundo, mas menos a nós. Eu ia falar a Deus, mas sabe o que Deus nos deu de presente? Nossa consciência. Chama consciência divina, então é a nós. Não vamos enganar a nós. Vamos ser sempre nus conosco mesmo. Despidos conosco mesmo. E o que a gente vai fazer com isso? Às vezes criamos e inventamos uma historinha para dizer que não tem esse problema. Estamos na fuga, né? Na negação. Mas o problema vai te consumir. Como o Jung fala, se não cuidarmos da nossa sombra vai cuidar da nossa vida. E ser cuidado por sombra não é muito legal. E aí vou dar um exemplo, são aquelas pessoas que vivem no modo inconsciente. Inconsciente de tudo. Aí vive de modo automático, né? Tem filmes que retratam isso, até com um tom de humor. Uma pessoa com controle remoto, avançando a vida, voltando, fazendo tudo da forma que o ego dela quer.
É a sombra agindo. E aí não vivenciamos o que temos que vivenciar. E aí não melhoramos o que temos que melhorar. Porque se nós estamos mais próximo da imperfeição do que da perfeição, por que a gente vai acreditar que a nossa intenção na vida é sempre boa? Por que criar essa ideia? Não, a minha intenção é sempre boazinha. Não. Sempre não. Então não precisaríamos estar aqui. Não precisaríamos de um processo de espiritual, de melhoria moral. Não precisaríamos. Tá tudo bem, tá tudo certo. Nós procuramos a Deus. Vamos tentar compreender isso. Nós procuramos a Deus. Não é porque Deus pode resolver a nossa vida, mas porque nós já reconhecemos a nossa falha e queremos ficar uno com Deus no nosso processo de crescimento, que não é fácil. Então não adianta procurar um profissional da saúde mental e emocional e se auto-sabotar. Mas por que você está aqui? Ah, é culpa da minha família. Porque minha família é isso, porque minha família é aquilo, porque meu marido isso, minha esposa aquilo. Então vamos fazer uma terapia familiar, porque tem que tratar todo mundo. E não é assim que funciona. Trazer a responsabilidade para a nossa vida é algo tão sublime, que nos deixa a par de resolver os nossos problemas. Então Hamed fala. François de la Rochefoucauld é o nome do escritor francês, e dizia que ficaríamos envergonhados de nossas melhores ações se o mundo soubesse as reais intenções que a motivaram. Então, qual é a nossa real intenção na vida? Realmente queremos crescer reconhecendo as nossas falhas, aplicando a melhoria que temos que aplicar nos nossos hábitos, na nossa vida? Ou não, estamos ligando o modo automático. Ah, eu vou lá na comunhão, mas eu vou sentar, eu vou só fingir que eu estou ouvindo, vou tomar um passe e vou embora. Será? Aí você passa a semana inteira se detonando mentalmente, espiritualmente, e acha que aqui vai salvar. Eu já falei e repito, eu sempre repito isso nas palestras. A doutrina não salva você. Jesus não salva você. Deus não salva você. Você se salva com os ensinamentos da doutrina, com os ensinamentos de Cristo, com os ensinamentos de Deus. O quanto você quer colocar esses ensinamentos na sua vida. Não tem como achar que podemos, por osmose, colocar esses ensinamentos. Não. É prática, é estudo, é afinco, é vontade, é disciplina, é reconhecimento. Reconhecimento de quem se é. Porque senão você vai ser só mais um cego da sua própria vida. Só mais um cego da sua própria vida. E aí como se avança em meio à própria escuridão? Qual o caminho que você vai tomar? Para nós chegarmos a um bom caminho, a um bom destino, a gente tem que seguir um bom caminho. Para a gente seguir um bom caminho, a gente tem que enxergar. Para a gente enxergar, a gente tem que dar possibilidade de ser verdadeiro. Conosco mesmo. Então, as máscaras, elas são importantes. As máscaras têm o seu trabalho. Porque senão ficamos vulneráveis a todos. A toda maneira, de toda forma. E não podemos ser também vulneráveis. Temos que nos proteger, às vezes. Mas nem sempre ela vai funcionar. Porque temos que ficar sem máscaras. Diante de um processo de crescimento. Diante da espiritualidade, diante de si mesmo. Então Deus não julga somente os atos em si, mas as reais intenções que antecedem esses atos. Então sabemos que a bondade absoluta não castiga ninguém. Deus não castiga. Deus é o Criador amoroso
que nos dá oportunidade. Oportunidade diária. Não só oportunidade diária mesmo, eterna. Por isso a reencarnação. A reencarnação é o amor de Deus em ação para a nossa vida. Então eu vou deixar essa reflexão. O que precisamos fazer hoje? O que precisamos pensar, sentir, racionalizar para nós conseguirmos ser verdadeiros conosco mesmo? O que precisamos? Eu acredito que precisamos de Deus, de Cristo. Por isso que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Boa noite, gratidão.